Namastê, irmãos e irmãs, amigos e amigas ouvintes da Rádio Esotérica FM e simpatizantes e associados da loja Esotérica Virtual. Está no ar mais uma edição do programa Lux Esotérica, que traz para vocês estudos comentados de esoterismo, de ocultismo, de teosofia e aspectos da espiritualidade humana. E aqui quem está falando, amigos e amigas, é Osmar de Carvalho, o coordenador da loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo e da espiritualidade que vocês acessam em www.levir.com.br. E como sempre, vamos iniciar esse programa pronunciando o mantra da Vida Una, composto pela digníssima doutora Annie Besant, que tem por objetivo trazer para esse trabalho as influências dos mestres da grande fraternidade branca, pois nos oferecemos como canais de seu serviço e de sua sabedoria para o mundo. Então, aqueles que desejarem podem relaxar o seu corpo, procurando respirar lenta e profundamente. Vamos nos relaxar, procurando nos interiorizar, fechando os olhos. Vamos procurar sentir a nossa espiritualidade, a chispa divina que brilha em nossos corações. E vamos procurar compreender, realizar e internalizar o sentido dessas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz a todos os seres. E assim, meus amigos, iniciamos mais esse programa Lux Esotérica. Estamos tratando nesses dias de aprofundar, de estudar junto com vocês, amigos e amigas ouvintes que nos prestigiam ao vivo, e também a vocês que estão nos ouvindo nas gravações do programa Lux Esotérica, que vai se constituindo realmente em verdadeiras aulas de esoterismo, de ocultismo. Estamos estudando o livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater, o maior ocultista do século XX, grande clarividente, teósofo, maçom, ocultista, bispo da Igreja Católica Liberal, e um vastíssimo currículo que Leadbeater realmente possuía, e com certeza uma vida dedicada à espiritualidade e ao progresso, à evolução da humanidade. Por isso que nós estamos estudando esse texto e trazendo para vocês comentários bastante pertinentes na nossa evolução espiritual, amigos e amigas ouvintes. Agradecemos o seu prestígio, a sua audiência, os amigos que estão sintonizados conosco ao vivo aqui na Esotérica FM, e todos que estão nos acompanhando nas gravações que estão disponíveis aqui no site da Rádio Esotérica FM, aqui na seção Programas do nosso menu, e lá na página da loja Esotérica Virtual. E chegamos num ponto aqui do nosso estudo de considerar dois aspectos de influência sobre a pessoa e como nós mesmos nos influenciamos, que são os aspectos do estudo e o aspecto da meditação. No primeiro bloco nós vamos tratar sobre a questão do estudo. E isso realmente é uma questão muitíssimo importante, meus amigos, porque a atual
evolução da humanidade, a atual civilização, na quinta grande civilização ou quinta grande raça da humanidade, que é a raça ariana, que teve seu início há mais de 1 milhão de anos atrás, quando um grupo da então raça Atlante, da quarta grande civilização, foi separado dentre aquele grupo de pessoas da Atlântida e foram realmente separados da humanidade para desenvolver um novo tipo que viria a se desenvolver. E essa história dessa separação desse povo Atlante, que veio a se constituir na atual quinta raça, era justamente esta sub-raça ou esse subgrupo de pessoas eram chamados exatamente os semitas, né? Essa, na classificação que Leadbeater nos dá das diversas civilizações, o quarto subgrupo dentro da civilização Atlante eram os chamados semitas, que naturalmente não é o povo hebreu, não são os judeus de atualmente, mas eram dentre o povo Atlante aqueles que haveriam de desenvolver essas qualidades, porque a civilização Atlante ela teve um grande papel e, na verdade, ainda hoje a grande parte da humanidade ainda tem as características do povo Atlante, que era realmente totalmente focalizado no nível das emoções, dos sentimentos, trabalhava muito com o plexo solar, que é realmente o chakra que recebe a maior parte das influências astrais, e teve lá todo o seu desenvolvimento. E hoje em dia a gente vê que a maior parte das pessoas ainda não ultrapassou esse desenvolvimento Atlante. A maior parte das pessoas se focaliza mais no chakra do plexo solar e para baixo, né? Ou seja, ainda não focalizam aquelas influências superiores que realmente existem no corpo humano a partir do chakra do coração, né? Então se formou esse subgrupo, né? Que veio depois a se instalar naquilo que é hoje o chamado deserto de Gobi, né? Que na época não era um deserto, mas sim era um grande oceano ali, e haviam ilhas, e realmente esse grupo se localizou ali e foi se desenvolvendo através de vários mestres da grande fraternidade branca, e mais especificamente daquele grande ser da fraternidade branca que é conhecido como o Manu da quinta raça, né? O Vaivasvata Manu, que justamente pertence a essa grande fraternidade dos mestres, desenvolveu nesse grupo os primeiros indícios do que viria a ser a raça ariana, uma raça que deveria, né, justamente fazer com que a humanidade saísse da sua adolescência, né? Nós podemos entender as civilizações humanas exatamente dessa forma, né? A Atlântida teria sido a adolescência da humanidade, com aquela, né, grande profusão de emoções, de sentimentos, e realmente a civilização Atlântida era bastante delirante nesse aspecto, e a raça seguinte deveria se fixar mais no aspecto mental, naquilo que seria o chakra da garganta, né? Que é o chakra que trabalha exatamente o aspecto mental, porque através da linguagem, através da voz, através dos pensamentos, a humanidade ela ultrapassa justamente o limiar do reino animal, e nós somos realmente mais evoluídos do que os animais, simplesmente porque nós atingimos esse poder de manipulação da linguagem. E hoje o grande segmento da filosofia, que é a linguística, nos mostra que
o pensamento é a própria linguagem. Então, essa nossa capacidade de simbolizar, de criar símbolos, de criar linguagens, idiomas, de fazer todo um registro do que acontece, de potencializar a capacidade da memória, é justamente aquilo que nos dá um diferencial com relação à Atlântida, né? Então nós vemos que a humanidade, dentro desses 1 milhão de anos atrás, né, e óbvio que as raças elas não terminam, elas simplesmente vão se misturando, mas já há cerca de 100 mil anos atrás, ali na região da Índia e principalmente também na Arábia, já tomou força realmente a quinta raça. Então nós temos uma predominância no mundo das sub-raças mais modernas da quinta raça, da raça ariana, que ocupam exatamente o continente europeu e o continente norte-americano. Continente norte-americano que muitas partes dele pertenciam à Atlântida, e na verdade aqui o continente americano, principalmente a parte central e a parte sul, recebeu as últimas, digamos assim, os últimos raios da Atlântida. As suas últimas civilizações e agrupamentos humanos vieram se localizar aqui na região sul do continente norte-americano e também na América Central, da mesma forma que antes das catástrofes que destruíram a Atlântida, os Atlantes se espalharam naquilo que nós conhecemos hoje como o Egito e também para o Oriente Distante, vindo depois a constituir toda aquela civilização que até hoje ocupa a Ásia, né? Então os asiáticos principalmente têm muita a característica atlante, né? A própria questão do olho rasgado, aquela língua que é praticamente diferente das línguas, né, das linguagens modernas, é uma linguagem que se usa muito mais de símbolos. A própria fonética é quase que exatamente como os atlantes falavam, mas hoje nós não podemos falar mais de seres humanos atlantes, porque hoje a quinta raça já é totalmente predominante e a sua forma de ser dominada pela mente, dominada pelo pensamento, está em todo o planeta, né? Mas quando a pessoa ainda se fixa muito nas emoções e não consegue exatamente galgar um nível superior, aí nós não podemos dizer que a pessoa se prende ainda àquelas características atlantes. Mas o que nós queremos falar é realmente em relação ao estudo, meus amigos e amigas ouvintes, esse aspecto que é muito importante. Ou seja, nós temos um equipamento que a natureza desenvolveu através de todo o seu processo inteligente, né? O homem realmente consegue corporificar certos princípios divinos que nós vemos materializados no nosso corpo físico, principalmente no nosso sistema nervoso central, que inclui não só o cérebro, mas toda a medula espinhal, onde nós temos ali o centro do foco da nossa mente na matéria. E essa estrutura do sistema nervoso central é a estrutura que se comunica com o nível do nosso plano mental, da nossa aura, e é por aí que nós iremos fazer todo o desenvolvimento da quinta raça, até que venha, né, no seu devido tempo, no seu devido transcorrer, a sexta grande civilização, a civilização que irá substituir a quinta raça, que terá não como foco o chakra da garganta, né, o chakra laríngeo, mas sim o chakra do coração, né? Então há essa expectativa de que realmente já estejam aparecendo no mundo, né,
as primeiras pessoas pertencentes à raça intuicional, que será a sexta grande raça raiz. Inclusive o próprio Leadbeater e outros investigadores, né, esotéricos, perceberam que o tipo humano que vai gerar essa nova civilização, ele vai surgir exatamente na região dos Estados Unidos, principalmente a região da Califórnia, na Nova Zelândia e na Austrália, e também observaram que a região sul e sudeste do Brasil tem as condições também para o surgimento desse novo tipo humano. Mas antes que se instale a sexta raça, deverá ser cumprida o papel da quinta raça, que é o desenvolvimento da mente. Então, meus amigos, nós podemos ver que, apesar de nós ainda termos um corpo físico que realmente se assemelha muito mais às características atlantes, e nós temos que entender que dentro de um processo evolutivo, que oportunamente nós vamos trabalhar aqui, nós nos encontramos dentro da quarta cadeia, da quarta revolução de mundos, né? Então, teoricamente, nós estamos avançados na nossa evolução. Toda a evolução planetária atual deveria realmente se dedicar ao desenvolvimento das emoções. Por isso que nós possuímos um corpo que é cerca de 70 a 80% de fluidos, né? O corpo humano, ele é basicamente líquido, né? Então é um erro quando nós dizemos que a pessoa tem um corpo físico. Nós deveríamos dizer que a pessoa tem um corpo líquido, porque aqui nós temos as células, todos os processos biológicos demandam a presença da água e de outros fluidos, e a água, dentro do simbolismo esotérico, se liga diretamente com o aspecto emocional. É por isso também aquilo que nós dissemos ontem, aliás, que o ser humano é muito mais sensacionalista do que materialista. Exatamente porque o nosso corpo responde muito facilmente, muito claramente às vibrações emocionais, devido à repercussão que existe das ondas sonoras, de todas as vibrações e das emoções no nosso corpo material. Então é necessário um grande esforço para trabalhar o aspecto mental, porque o aspecto mental se refere ao aspecto ar dentro do simbolismo oculto. E não por acaso o nosso cérebro consome 25% do ar que nós respiramos, acaba indo para o cérebro nas suas atividades. Então, o primeiro passo para que nós tenhamos um controle da mente, possamos estudar muito melhor, meus amigos, é primeiramente se conscientizar do processo da respiração. Esse processo é fundamental, porque sem o domínio, sem a conscientização da entrada do ar no nosso organismo, nós não podemos dominar o aspecto mental, porque não só ele está ligado pelo simbolismo, mas também porque a respiração, ela praticamente é o aspecto que domina as emoções. É por isso que quando nós vemos uma pessoa nervosa por qualquer motivo, nós dizemos assim, até de brincadeira, né? Respira fundo e conta até 10, né? Porque se a pessoa respira profundamente e retém o alento e faz entrar a vitalidade no seu corpo, ela então acalma todas essas moléculas de água, né, líquidas que nós temos aqui no nosso corpo, e aí a pessoa pode começar a pensar de novo. Ou seja, para pensar bem e obviamente para estudar bem, é necessário um domínio da nossa natureza emocional. Mas não é um domínio por repressão, é preciso ter consciência de que se você respira mais profundamente, mais lentamente, diminui os processos da paixão
os processos do descontrole emocional. Então é preciso realmente estudar esse assunto, praticar a respiração profunda para criar condições que o nosso cérebro, que tem realmente uma função importantíssima, né, no aspecto do estudo, porque o cérebro ele é, na verdade, um receptor e um transmissor de vibrações. O nosso cérebro ele não contém em si realmente informação. O cérebro físico, material, ele é a contraparte do verdadeiro corpo mental que se encontra em outra dimensão. Nós já falamos isso aqui em outro programa. É muito comum a pessoa, por algum acidente, ficar com amnésia, e realmente a ciência não sabe explicar por qual cargas d'água aí que a pessoa não consegue se lembrar, apesar da ciência acreditar que a informação está no cérebro. A informação não está no cérebro, o cérebro acessa essa informação diretamente do plano mental. E Madame Blavatsky dizia que quando nós fechamos os nossos olhos, nós estamos já no plano mental, porque as imagens que nós vemos, as memórias que nós temos, na verdade estão no plano mental, naquilo que é conhecido, estão registradas na nossa aura, naquilo que é chamado o registro akáshico, né? Dessa palavra sânscrita akasha, também chamada alternativamente por luz astral, né? É exatamente o akasha, é a grande memória da natureza, e que nós conseguimos acessar simplesmente a nossa própria memória. Mas a realidade é que todas as informações de tudo que foi feito, de tudo que aconteceu desde que esse planeta começou a se formar, desde que os seres vivos estão aqui nesse planeta, toda essa informação está guardada, bem como está guardada toda a informação de todos os nossos pensamentos, de todos os nossos atos, de todos os nossos sentimentos, não só dessa encarnação, mas também de todas as encarnações anteriores. E até mais para trás, quando nós estávamos no reino animal, quando nós estávamos no reino vegetal, e até no mineral, e antes dele no elemental, essa informação não se perdeu, meus amigos. Existe um grande processo na natureza que é realmente responsável até pela própria existência do universo e pela própria continuidade do universo, que é esse registro da informação. Nós sabemos, né, pelas próprias leis físicas, que a energia, né, ela não pode se perder, né? Não existe destruição da energia. A energia ela se transforma, ela assume outras modalidades de energia. Então a informação é, na verdade, um tipo de energia que também não é perdida, ela é registrada, ela fica em estado potencial, e o Leadbeater, que escreveu O Lado Oculto das Coisas, profeticamente afirma, não nesse livro, mas em outras literaturas dele, de que no futuro a humanidade terá, né, máquinas que serão capazes de ler o registro akáshico, assim como alguns clarividentes que têm o poder da psicometria são capazes de ler o registro de qualquer coisa, de qualquer pessoa, né? No futuro a humanidade terá realmente esse acesso a essa informação, e aí terá terminado, pelo menos eu suponho, o reino da mentira aqui dentre os seres humanos, porque quando houver qualquer controvérsia sobre o que aconteceu, sobre fatos, sobre eventos, sobre problemas históricos, a própria evolução, simplesmente nós acessaremos o registro akáshico.
Mas para a nossa evolução é importante o estudo que usa exatamente esse poder que a nossa mente tem de escrever no registro akáshico. Quando nós lemos um livro, né, nós estamos exercendo esse poder de escrever informação no registro akáshico, meus amigos e minhas amigas ouvintes aqui do programa Lux Esotérica. Porque pensar é exatamente fazer inscrições no registro akáshico e existe uma luz, essa luz esotérica que nós damos, que dá nome a esse programa, que provém do nosso espírito, da nossa chispa divina, que é a caneta, que é a pena com a qual nós inscrevemos as nossas vibrações nessa matéria. E distintamente dos animais que ainda não possuem desenvolvido ainda o aspecto mental, eles não conseguem ainda fazer esse registro. Agora, a partir do momento que nós passamos do reino animal para o reino humano, e em nós desceu o primeiro aspecto da divindade, o aspecto Pai, nós realmente nos tornamos seres semidivinos, porque nós temos já esse poder não só de escrever no registro akáshico, mas também de recuperar essa informação. Assim, quando nós lembramos de uma coisa, né, nós lemos no nosso próprio registro akáshico, na nossa aura, essa informação. E os mestres de sabedoria, através do seu desenvolvimento, não leem apenas as suas auras, mas leem as próprias energias do universo, as auras das pessoas. Por isso é que eles sabem tudo sobre as pessoas, não só o seu passado, o seu presente, mas até o seu futuro, aquilo que elas estão projetando para frente. Então, quando nós estamos com o livro na mão, meus amigos, nós estamos tentando reproduzir as mesmas formas de pensamento dos autores daquilo que está escrito. Então é importante que nós tenhamos calma, tenhamos controle, principalmente emocional, que nós diminuamos a frequência emocional para que a mente, então, com atenção, ela possa tentar reproduzir aquelas ideias e que mais luz espiritual entre pela nossa mente e nós possamos registrar. E quando nós estudamos livros como este, O Lado Oculto das Coisas, ou todo livro sobre espiritualidade, essa literatura ainda é mais importante do que qualquer literatura do tipo técnica ou então simplesmente para divertimento que as pessoas leem, né? Porque há, obviamente, leituras que realmente são apenas de entretenimento. Mas quando a pessoa estuda para realmente angariar conhecimentos, para conhecer, para se instruir, para adquirir cultura, aí realmente ela está exercendo esse poder maravilhoso que a nossa mente tem. E é importante que a pessoa então se acalme e tenha atenção, porque a maior parte das pessoas tem muitos pensamentos conflitantes, muitas emoções conflitantes, que deixam o corpo astral muito agitado e a pessoa não pode, então, fazer o devido uso correto da sua mente para fazer o estudo. E quando nós estudamos um livro espiritualista, um livro sobre espiritualidade, quer seja um livro sagrado, um livro de esoterismo, um relato qualquer sobre a vida espiritual, na verdade nós estamos contactando o nosso eu divino, meus amigos. Nós estamos nos abrindo para o nosso eu espiritual. Então é importantíssimo que nós dediquemos alguns minutos do nosso dia ao estudo e principalmente à nossa espiritualidade, procurando livros, informações ou programas como esse aqui que estão dedicados à nossa espiritualidade. Mas é chegado aqui, meus amigos e amigas ouvintes, o momento de nós fazermos uma pequena pausa para que vocês fiquem com uma mensagem, um convite da loja esotérica virtual,
em www.levir.com.br, convidando a vocês para nos auxiliar, para que vocês sejam braços fortes, nos auxiliando aqui a manter essa estrutura, esse canal de luz que brilha todas as noites aqui nesse canal, na Esotérica FM, trazendo para vocês estudos comentados de esoterismo, de ocultismo e teosofia e aspectos da espiritualidade humana. Voltamos na sequência, amigos. Fiquem agora com a mensagem da Loja Esotérica Virtual. Voltamos na sequência. E voltamos, amigos e amigas ouvintes, aqui no programa Lux Esotérica, sempre ao vivo às 21 horas de segunda a sexta-feira aqui na Esotérica FM. Agradecemos muitíssimo o prestígio daqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Pico de audiência aqui na Esotérica FM, 54 amigos espalhados por todo o Brasil e também do exterior estão nos acompanhando agora. Agradecemos muitíssimo aí o prestígio, a audiência de vocês. Deus os abençoe e agradeço muitíssimo a oportunidade de ser um canal dessas informações para todos vocês. E um outro aspecto que Lady Bitter também comenta, de como nós podemos ser influenciados por nós mesmos, além do aspecto do estudo que nós já comentamos no primeiro bloco, também há a questão da meditação. Meditação, meus amigos, é realmente um tema importantíssimo e realmente faz parte, inclusive, daquela temática que nós estávamos falando também em outro programa sobre a alimentação. A meditação é uma forma de alimentação, meus amigos, a forma de nós darmos alimento e expressão para a nossa alma. A nossa alma realmente tem sede, tem vontade de se manifestar aqui nesse plano material e não consegue porque nós obliteramos essa nossa percepção maior com a nossa vida cotidiana, cheia de compromissos, cheia de tarefas. Nós lutamos pela sobrevivência e acabamos não percebendo que nós viemos aqui fazer uma coisa muito mais profunda, né? Nós estamos aqui para manifestar a nossa divindade, a nossa origem é divina e nós temos dentro de nós, brilhando intensamente, um eu espiritual que existe nos altos planos espirituais, muito além do nosso alcance atual, mas que a sua primeira expressão é justamente o aspecto da mente concreta, né? A mente concreta do ser humano que nós exercemos quando nós estudamos é praticamente um acesso direto com o nosso eu superior, porque o primeiro aspecto inferior do eu interno, do nosso eu maior, a nossa alma, o nosso eu superior, é a mente abstrata, aquele tipo de pensamento que não tem imagens, que não tem forma, que realmente é exercitado quando nós estudamos as ciências, quando nós estudamos a filosofia, quando nós exercitamos as artes superiores. Todos esses níveis são níveis da mente que não possuem formas, não são descritíveis com imagens, mas eles têm a sua energia, têm a sua potência, e a sua potência é abstrata, e é aí que começa a nossa divindade, né? Por isso que é importante se estudar intensamente, porque um dia nós teremos que abandonar essa mente concreta, essa mente descritiva, a mente cartesiana, aquela mente que não só retém informações na forma de imagens, de conceitos, mas também nós teremos que abandonar essa mente que nós deveremos desenvolver ao longo do tempo, né? Porque, como muito bem colocou Madame Blavatsky em A Voz do Silêncio,
a mente é a grande assassina do real. Meus amigos, nós não percebemos a realidade espiritual das coisas exatamente pela nossa focalização, pela nossa sintonização e a nossa identificação muito grande com a mente. A mente que é, na verdade, ela tem um poder refletor, né? Quando nós dizemos que nós vamos refletir sobre alguma coisa, é exatamente esse o poder que a nossa mente concreta tem. A capacidade de reter imagens externas quando a mente está voltada para fora. A mente retém imagens, sensações, todas as informações que vêm dos nossos 5 sentidos são sintetizados por esse espelho refletor que é a mente. Agora, a mente pode se voltar para o outro lado. Ela pode se volver do exterior para o interior. E ao fazer esse movimento, nós estaremos entrando nesse campo que é chamado de meditação, meus amigos. Quando essa mente que tem o poder do ar, né? O elemento ar pulsa e trabalha fortemente dentro da nossa mentalidade. E se ele for dedicado à espiritualidade, nós podemos realmente galgar grandes alturas dentro do mundo do autoconhecimento. Os indianos chamam, né, esses 2 caminhos da mente, o caminho para fora e o caminho para dentro, como as 2 margas, né? Porque quando a pessoa, no começo da sua evolução, quando ela sai do reino animal, ela vai desenvolvendo uma mente, uma emoção totalmente voltada para fora, para os objetos. Então a vida da pessoa é dedicada a coletar objetos, a reter as coisas, a juntar as riquezas, para juntar os objetos, colecionar coisas, pessoas, inclusive, né? Então, esse é o praviti marga, ou seja, a pessoa vai para fora, para o externo, né? E esse processo, segundo nos fala simbolicamente Blavatsky em A Doutrina Secreta, demora cerca de toda a evolução da pessoa leva 777 encarnações humanas, né? Isso sem contar as que já foram, as milhares que ficaram lá no reino animal. Mas dessas 777 encarnações, 700 são dedicadas a esse caminho em direção ao exterior. Mas há um ponto de virada, há um turning point aí, aquele momento que a pessoa resolve voltar esse grande poder da mente para dentro. E aí a pessoa pode começar inicialmente a rezar, a orar, né? Ela passa várias encarnações se dedicando à religião, desenvolvendo a sua devoção, né? A espiritualidade ela pode ser acessada também pela emoção, através do espírito devocional. Quando nós realmente volvemos o nosso amor para o alto, também há uma descida da energia espiritual. Inclusive, nós podemos alcançar o espiritual também pelo nosso físico, né? Tanto a mente, quanto a emoção, quanto o físico podem acessar também a energia espiritual. No caso do físico, é necessário a disciplina com relação ao corpo. Por isso que muitas escolas iniciáticas da antiguidade eram escolas militares ou eram escolas do tipo que ensinavam as artes marciais, as artes marciais, ou seja, aquelas artes que fazem a pessoa dominar a sua força, disciplinar os movimentos, né? A pessoa treina intensamente e isso também liga a pessoa com aspectos divinos, porque isso faz movimentar a energia de Atma, a energia da vontade divina,
se manifestando no corpo. Mas nós estamos tratando hoje mais do aspecto mental. Então aquela mente que Blavatsky nos diz que é a assassina do real, ela pode também ser aquela que vai nos trazer, que vai permitir com que nós alcemos voo para o espírito, meus amigos. Porque na verdade a mente que tem esse poder refletor, ela tem que se voltar para dentro e ela tem que permitir que nela brilhe a luz do espírito. E aí cessa a função da mente. Por isso que meditar é, na verdade, acalmar a mente, é se dedicar ao estudo de certos aspectos, é concentração em símbolos, é concentração em princípios espirituais, para permitir que no final essa mente, então, seja um veículo da luz, né? Dentro do simbolismo cristão, né? Ali naquela história de Jesus, né? Ali há todo um simbolismo com relação a isso, porque nós vemos que Jesus, que representa a espiritualidade, a intuição, né? Ele nasce de um casal, né? Que é justamente José e Maria, e José, né? Representa exatamente a mente concreta, porque ele é pai de Jesus sem ter concorrido ali com essa descida divina. E é essa postura que a nossa mente tem, ou seja, a mente precisa acolher a espiritualidade, apesar dela ser contrária à sua própria natureza. Cada um dos nossos corpos luta para ser aquele que domina a nossa natureza. O corpo físico gostaria que nós nos dedicássemos, né, às atividades físicas, ao esporte, né, a comer, a beber, a dormir. As nossas emoções brigam para que nós nos dedicássemos às emoções, às paixões, para os namoros, para os prazeres emocionais, as paixões. E a nossa mente concreta também luta para ser a estrela do show, pois ela deseja de que nós nos dedicássemos aos conceitos, aos estudos, à história, à filosofia, a acumular conhecimentos, informações. Então essas três atividades precisam ser apaziguadas para que surja então, e aí no simbolismo cristão, a mente abstrata é simbolizada por Maria, né? Porque o Espírito Santo se apresenta a ela e lhe informa que ela seria mãe de uma criança divina, uma encarnação divina, do Filho de Deus. E ela simplesmente diz para o anjo, né? Cumpra-se em mim segundo a sua vontade. E é essa postura que nós devemos ter, meus amigos, naqueles momentos que nós reservamos para meditar, momentos que nós reservamos para nos interiorizar, para orar. E é preciso compreender a palavra oração. Orar significa abrir a boca, ou para falar, como eu estou fazendo aqui, ou orar também significa abrir a nossa boca, a nossa natureza, para receber de cima o alimento, a instrução, as energias superiores. Então, orar não é simplesmente repetir as palavras de uma fórmula que alguém prescreveu. Orar é uma postura, né, que muito bem ensinou Jesus para os seus apóstolos, naquele preâmbulo, né, que existe na Bíblia Sagrada para o Pai Nosso. Ele dá aquela dica, né? Retira-te para o teu aposento e em segredo reza ou ora para o teu Pai que está em oculto. É essa a instrução que precede, que Jesus recomenda a seus apóstolos, né? Ir para um canto da casa, para o seu aposento, e realmente orar,
ou seja, abrir o nosso ser, a nossa boca, para receber esse contato com o divino. E realmente aí é que é o momento que a nossa mente se torna como foi Maria, né? Quando ela disse: cumpra-se em mim segundo a sua vontade. E é exatamente esse momento que é onde acontece a meditação, meus amigos. Porque o nosso eu espiritual, ele nos projetou aqui na matéria com um objetivo. O objetivo que nós viéssemos aqui abrir os nossos olhos nessa terceira dimensão e que nós fôssemos aqui a perfeita expressão desse nosso eu divino. E isso é uma coisa muito difícil. Só no final das 777 encarnações, provavelmente nas últimas 7 encarnações, é que isso realmente acontece. Quando nós percebemos que a fazer silêncio, acalmar a mente, apaziguar as emoções e o nosso corpo, fazem com que surja uma consciência que nós não conhecíamos, que é aquilo que simbolicamente se menciona nos textos de Blavatsky, né, e outras, né, como a voz do silêncio. Existe realmente uma consciência dentro de nós que tem toda a informação do que nós fomos nas outras encarnações. Esse nosso eu interno é o verdadeiro mestre que nós deveríamos buscar. É o primeiro mestre que nós deveríamos buscar intensamente, porque ele pode nos guiar até os verdadeiros mestres que existem no mundo, para que eles nos deem mais sabedoria ainda. Mas sem a comunhão do nosso ser, da nossa personalidade com esse eu interno, isso não pode acontecer, meus amigos. E o poder da mente é muito importante nisso tudo, e há também um princípio de responsabilidade, meus amigos. Porque a mente, esse poder mental que nós temos, é que inscreve no registro akáshico, na luz astral, tudo que nós fazemos. Então ele é o registrador do nosso karma. Quanto mais evolução mental, quanto mais informação, quanto mais luz a nossa mente frui, mais karma nós somos capazes de registrar na luz astral. Então é necessário realmente estar muito consciente disso. Nós podemos realmente ser capazes de coisas maravilhosas, de grandes feitos, de grandes obras, de nos dedicarmos a muitas coisas nobres. Mas a mente, que é essa grande assassina, ela pode também lançar um véu escuro sobre tudo isso. Ela pode, ao invés de refletir o espírito, ela pode olhar para baixo e ficar totalmente identificada com a matéria e não querer sair da matéria, né? E essa mente não reconhece exatamente qual é o seu papel, que é de ser um espelho, né? Então Blavatsky, muito simbolicamente, na luz, né, na voz do silêncio, ela menciona exatamente que a mente é como um espelho, né, mas que vai captando poeira enquanto ela reflete. Então, de vez em quando, nós precisamos fazer uma limpeza nessa nossa natureza. Nós precisamos nos auto-observar, meus amigos e minhas amigas ouvintes. Pelo menos uma vez por dia nós precisamos parar e fazer uma rememoração de tudo que nós realizamos durante o dia, e nós precisamos incentivar todos aqueles bons atos e precisamos integrar todas aquelas coisas negativas que nós tenhamos feito, todos os atos maléficos ou aquelas coisas desagradáveis que nós tivermos feito. Nós precisamos reconhecer isso e nós precisamos nos perdoar, precisamos corrigir esses erros, né?
E não podemos jamais nos autoflagelar, nos autopunir, mas é necessário saber que nós erramos, porque nós estamos ainda num caminho de aprendizado. Todos nós somos aprendizes nesse caminho, meus amigos. Mas é necessário dedicar alguns momentos do dia, das 24 horas do dia, nós precisamos dedicar momentos para se auto-observar, momentos para refletir, momentos para construir quem realmente nós somos. E se vocês tiverem a oportunidade de reservar alguns momentos para a meditação, para a oração, para o estudo, para a reflexão, melhor ainda, porque pensar a respeito das coisas também é meditar. Mas se vocês querem uma vida ainda mais espiritual, se abram para o seu eu interno, né? Entreguem na mão de Deus, por assim dizer, as suas vidas, meus amigos, porque Deus não está lá fora em algum lugar do universo, Ele está aqui, agora, brilhando, pulsando dentro dos nossos corações. Mas é preciso se conectar com essa luz, é preciso se abrir para essa luz, e isso se dá naquele momento que os yogis hindus chamam de Ishvara Pranidhana, ou seja, a auto-entrega a Deus. E aí a mente pode, nos enganar, pode assassinar a realidade e ficar pensando, mas como que eu vou me entregar a Deus? Será que Ele vai vir aqui me buscar? Será que eu vou virar um crente de uma igreja? Vou sair por aí lendo a Bíblia nas esquinas? Não é isso, meus amigos. Muito ao contrário. Uma nova vida, uma nova luz vai brotar no coração de vocês, porque o eu interno, a alma de vocês, é o verdadeiro guia do seu caminho. Jamais vocês irão estar no caminho certo, jamais vocês terão a plena felicidade se vocês não cumprirem os desígnios dessa luz interna, porque essa luz interna é o verdadeiro Dharma, o dever que vocês têm que cumprir para dar o próximo passo na evolução. E no final das contas, quem está mandando nesse jogo que nós estamos jogando aqui, meus amigos, essa grande brincadeira cósmica, quem é o jogador é o nosso eu interno. Porque cada vida nossa aqui na matéria é apenas um sonho do nosso eu superior. Para cada ano que nós passamos aqui na matéria, nós vamos passar vários, 20, 30 anos nos planos subjetivos, fazendo a mastigação, fazendo o recolhimento, fazendo a digestão dessas informações que nós estamos captando aqui. Então, se deem a oportunidade de que essa luz interna de vocês brilhe. Dediquem momentos ao estudo, à reflexão, para ouvir belas músicas, para olhar a natureza, olhar a beleza das obras divinas que existem no mundo. Se dediquem a vocês mesmos também. Amem a vocês mesmos, porque é preciso ter muita autoestima, é preciso se amar muito para poder cumprir aqueles mandamentos que Jesus deixou, que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, e deveríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas para amar o próximo é preciso se gostar muito, é preciso se amar intensamente, e a meditação é exatamente isso, meus amigos. É um ato de amor, é um ato de entrega, é um ato de afeto para com vocês mesmos, porque aquilo que vocês mais buscam, aquela felicidade que não termina e que também não começa, porque ela sempre esteve aí, ela está já brilhando aí dentro de vocês. É preciso reconhecê-la.
E obviamente que existem inúmeras técnicas que vocês podem adotar de acordo com o temperamento de vocês. Se vocês são pessoas mais devocionais ou se vocês são pessoas mais intelectuais, mais filosóficas, ou se são pessoas mais ligadas à ação. Cada um dos temperamentos humanos tem uma maneira de expressar a sua meditação, o seu contato com o divino. Eu faço realmente votos que vocês se auto-influenciem, que vocês descubram o lado oculto que há dentro de vocês. E aqueles de vocês que já deram passos nessa senda, eu me congratulo com vocês. Fico muito feliz por vocês já terem dado esses passos, por vocês já terem a sua meditação, o seu momento de reflexão. E aqueles que ainda não têm, não demorem, meus amigos. Procurem dar tempo para vocês mesmos. Porque o tempo que nós damos às coisas é a demonstração física do nosso amor. Aquilo a que vocês dão tempo é a isso que vocês amam. E é por isso que quando a pessoa chega e diz assim: Osmar, eu não tenho tempo para meditar, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para ouvir o seu programa, eu não tenho tempo para ouvir a sua rádio, né? Mas a pessoa está fazendo alguma coisa o dia inteiro, né? Então, o que quer dizer isso, né? Ela simplesmente está dizendo: eu não amo estudar, eu não amo meditar, eu não amo o seu programa, eu não amo as músicas da sua rádio ou dos meus discos e tudo mais, porque ela não dá tempo para isso. A pessoa que ama, quando você ama, você dá o seu tempo, até integral, se for necessário, para a pessoa amada, para os filhos, para a causa que nós amamos, né? Então é necessário vocês se amarem, meus amigos, e aí vocês vão achar tempo para essa coisa maravilhosa que é chamada meditação. E também não esqueçam de estudar e, sempre que possível, não se esqueçam de conectar o nosso programa, que está aqui a serviço da espiritualidade de vocês. Está aqui simplesmente acendendo uma velinha no meio da escuridão, para que vocês todos sigam juntos conosco dentro desse caminho espiritual, dessa grande peregrinação que nós estamos fazendo, meus amigos. E vamos chegando ao final de mais esse programa, Lux Esotérica. Muito obrigado aí pela grande audiência. Demos um pico aqui de audiência de 57 amigos que estão nos acompanhando ao vivo. E um grande abraço também para você que está nos ouvindo aí nas gravações desse programa. Muitíssimo obrigado por conectar o nosso site ou por adquirir essas palestras, que estarão todas também disponíveis em um CD-ROM para vocês acompanharem com muito carinho aí nos seus aparelhos, nos seus computadores, as gravações do programa Lux Esotérica, que vai chegando ao seu final no dia de hoje. E vamos encerrar esse trabalho concluindo essa vibração com o mantra do ser interno, o mantra que traz realmente a conclusão dessa nossa vibração de hoje, que nós esperamos tenha contribuído muitíssimo e tenha motivado a vocês ao estudo e à meditação. Vamos uma vez mais nos interiorizar, vamos buscar a nossa conexão com o nosso eu interno, relaxando o nosso corpo físico, respirando lenta e suavemente, fechando os nossos olhos, sintamos a vibração do nosso eu divino, da chispa divina que brilha no centro dos nossos corações, que pulsa como um sol, enviando a vida e a energia a todos os pontos do nosso corpo. Vamos procurar internalizar, compreender e realizar
o sentido dessas palavras. Mais adiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda vida manifestada no universo. Paz a todos os seres. E assim, meus amigos e amigas, nos despedimos, desejando a todos vocês uma boa noite, um bom descanso, um bom repouso, e que nós possamos estar aqui na próxima oportunidade com muita paz, com muita luz, com muita saúde e muita disposição para estudarmos juntos, para compartilhar essas maravilhosas vibrações da espiritualidade que nós sabemos que fluem nessa nossa egrégora. Nós estamos separados fisicamente, mas tenham a mais absoluta certeza que nós estamos unidos no plano mental, em uma egrégora que está diante das grandes luzes, dos grandes mestres de sabedoria. Que nós possamos ser dignos das suas bênçãos, das suas energias, e transmitimos as bênçãos de Deus a todos vocês. Que Deus abençoe a todos e a cada um de vocês. Muitíssimo obrigado pela audiência a esse programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na Esotérica FM, onde vocês encontram música e sabedoria para a sua alma. Uma vez mais, boa noite e até a próxima edição do programa Lux Esotérica, amigos e amigas ouvintes. Até mais!